Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Atos capítulo 9, versículo 17, nós lemos: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Decisões que mudam histórias. Decisão: enfrentar as fobias ou medo. Eu fico imaginando como foi difícil para o discípulo Ananias ter que enfrentar as suas fobias, os seus medos, no grego é phobos. Eu fico imaginando o receio e as preocupações que tomaram conta do coração deste discípulo ao ter que se encontrar com Paulo. Alguém que era visto como um assassino cruel, que odiava os cristãos, grande perseguidor da igreja. Como deve ter sido complicado para este homem administrar esse monte de sentimentos no seu coração. A grande questão é que estamos num período da história em que até queremos muitas vezes seguir a Jesus, e eu me refiro ao momento atual, mas sem ter que enfrentar os nossos medos, os nossos phobos ou fobias. Quando, na verdade, o Evangelho não é para ser vivido por partes ou em partes, sejam elas boas ou ruins, mas a grande verdade é que o Evangelho precisa ser vivido no seu todo. Não podemos construir uma história de vida apenas, queridos, com os momentos bons, agradáveis e prazerosos. Como seria bom se a gente pudesse ter esta possibilidade, mas também com os momentos difíceis. Assim é a vida. Eu lembro que eu estava indo para minha casa numa noite de domingo, saindo da igreja, e eu estava com a Kombi cheia de irmãos, quase chegando em casa, na linha amarela, e quando eu estava aproximadamente a 400 metros de sair da linha amarela, próximo já da minha casa, eu me deparei com um grande congestionamento, tudo parado. A descida da linha amarela toda parada. E quando eu olhei para trás, os carros começaram também a estacionarem, e eu fiquei aproximadamente 20 minutos ali parado, tentando imaginar o que poderia estar acontecendo naquela hora. E eu imaginei muitas coisas. Eu imaginei um acidente, um assalto, uma blitz da polícia. Muitas coisas poderiam estar acontecendo naquele momento, mas o tempo estava passando. Eu já estava há 20 minutos e nada, ninguém saía, ninguém se movimentava, ninguém falava nada. Quando eu então resolvi sair da Kombi, da igreja, e comecei a caminhar na direção onde estava ou que estava congestionando o trânsito. E quando eu me recordo que quando eu caminhei na direção do que estava lá na frente, parando o trânsito todo, congestionando tudo, muitas pessoas naquele exato momento desceram dos seus carros e começaram a correr. E eles foram passando por mim, correndo, olhando para trás e correndo, todo mundo largando seus carros, abandonando seus veículos. E naquela hora eu comecei a perguntar: por que vocês estão correndo? O que está acontecendo? E cada um deles me falava algo diferente. Ah, mataram uma pessoa. E daqui a pouco outros vinham e falavam assim: olha, é um arrastão. O outro é um assalto. Irmãos, eu confesso que cada um deles que passavam gritando por mim, abandonando seus carros, cada um falava algo pior que a outra. Mas aí, mesmo assim, eu continuei andando na direção do que estava obstruindo aquela pista. E quando eu cheguei no local, eu percebi um carro que estava parado exatamente no meio da pista. E este carro, ele estava simplesmente enguiçado, e o dono do carro deixou ele ali e foi buscar ajuda. Querido, você percebe que quando nós deixamos que o nosso coração seja tomado pelo medo, pelo phobos, pela fobia, a gente abre as portas e sai correndo, a gente larga tudo para trás, a gente não para nem sequer para pensar. Percebe que mesmo com o coração tomado de medo e preocupação, Ananias não saiu correndo, ele tomou a decisão de enfrentar o seu medo, a sua fobia. Esta atitude de Ananias mudou a vida de Paulo.
e também a nossa, porque através da salvação de Paulo, 1/3, quase a metade do Novo Testamento chegou até nós. Queridos, em nome de Jesus, enfrente suas fobias, não saia correndo. Ó Deus, nos ajude, em nome do Senhor, que a decisão seja a minha, a dos meus irmãos que me ouvem hoje, sabe, de enfrentar as suas fobias, em nome de Jesus. Amém.